Olá, tudo bem? Esse vídeo é a minha participação em uma live de um grupo que faz um programa de emagrecimento baseado em reeducação alimentar e shakes da Herbalife. Nessa live eu comento que não necessariamente só uma dieta alimentar é suficiente para você chegar à sua meta de perda de peso. Muitas vezes nós temos fatores emocionais que dificultam ou bloqueiam esse processo. E isso é nítido porque tem pessoas que têm mais facilidade do que outras em chegar no resultado almejado, né? O papo foi muito legal, dá uma olhada aí. E eu te dou uma dica. Como a live está bastante extensa, eu sugiro que você instale no seu computador a extensão Video Speed Controller, que você encontra na sua loja de aplicativos gratuitamente. Essa extensão permite que você aumente a velocidade do vídeo de exibição, reduzindo o tempo total dele. Ou seja, você consegue assistir mais rápido, tá bom? Obrigado, depois deixa aí seu comentário sobre o que você achou. Nós todas temos um grupo de mulheres que a gente chama de desafiadas, é um desafio de 10 dias, onde a gente informa os pilares para você ter perda de peso saudável, de forma saudável e uma reeducação alimentar. Porque a gente acredita que é somente a reeducação alimentar que vai te levar para um bom desempenho para o resto da vida. É aprender a comer, não é fazer restrição de comida. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando hoje à tarde, André, que é a parte química, né, do corpo, de entender o que é uma vida saudável, é a parte física, que é a atividade física que a gente precisa fazer essa máquina movimentar, né, porque a gente entende que desde os homens das cavernas a gente tem atividade, né, e a parte mental, que hoje você vai nos presentear com tanta informação para abastecer e concluir esse conjunto todo, que é um presente que a gente está dando para as nossas desafiadas, porque elas são bem disciplinadas e elas merecem esse presente. O André, gente, ele é engenheiro, tá? E ele conheceu o UFT em 2018, né, André? É isso? Exatamente. Ele conheceu em 2018 e ele começou a praticar e descobriu que existia N coisas bacanas que começaram a desbloquear. E ele estudou profundamente essa técnica e hoje ele aplica. Hoje ele é um terapeuta EFT, é isso, André? Terapeuta EFT, exatamente. E aí é isso aí, né? Você começa... É assim que começa a gente entrar no mundo das coisas. A gente começa a se experimentar, ver resultado e aplicar depois essa técnica. Gratidão por você ter conhecido isso. Gratidão por você me apresentar a técnica. E gratidão por estar aqui hoje. Obrigada, tá? André, explica para as meninas o que é FT, que é melhor que você, né? Legal. Por favor, e o que a gente pode fazer com FT em relação ao emagrecimento, tá? Muito bem, vamos lá. Primeiramente, agradeço o convite, eu fiquei muito feliz e muito honrado com essa oportunidade, né, Ana? Nós nos reencontramos depois de algum tempo. E você resumiu bem, eu conheci a FT em 2018, comecei para autoaplicação. E tanto ela fez efeito rapidamente na minha vida que eu comecei com aquela vozinha do bem. Por que você não ajuda outras pessoas com isso também, né? Já que você está aprendendo. E aí o ano passado eu fiz o curso de formação em terapeuta EFT e já comecei a atender algumas pessoas, né, para ir pegando prática, me testando e ver se eu gostaria também dessa atividade. E agora em tempo integral estou desempenhando essa atividade. Estou muito feliz, muito realizado. As pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar já estão usufruindo de benefícios bastante significativos. Então, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, sendo um terapeuta EFT. E vamos lá, o que é a técnica, né? Ela é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, ou técnicas de liberação emocional, também conhecida como versão emocional da acupuntura, só que nós não utilizamos agulhas. Ao invés das agulhas, a gente utiliza a ponta dos dedos, uma das formas de aplicar EFT na ponta dos dedos, e nós estimulamos com a ponta dos dedos
alguns dos meridianos da acupuntura, que a acupuntura é a ciência que baseia, né, que está por trás da EFT, aí a medicina tradicional chinesa. E para que ela serve? 3 pilares principais, nós podemos dizer: questões emocionais, questões físicas e questões de desempenho. Tá, e vamos dar nome para isso, né? São traumas, são fobias, são medos, são compulsões, são síndromes, são enxaquecas, dores generalizadas no corpo, de cabeça, no ombro, nas costas. E questões de desempenho podem ser tanto uma equipe de vendas que quer bater uma meta, né, que está com dificuldade de bater uma meta, por exemplo, na empresa, ou um vendedor, pode ser uma equipe ou pode ser um indivíduo, ou um esportista, por exemplo, que quer ter um desempenho melhor na atividade que ele pratica. Um corredor que queira correr mais rápido, um jogador de golfe que queira fazer um circuito em menos tacadas, esse tipo de coisas, né? E como é que a gente vai relacionar hoje com o seu trabalho? Você faz parte de um grupo, né? Esse grupo que está aqui com a gente hoje, que busca o emagrecimento, e a gente vai ver como a EFT se correlaciona, ela vem de encontro, ou ao encontro, né? Ao encontro do trabalho que está sendo desenvolvido hoje também, que você comentou no começo, que é um misto, né? De alimentação equilibrada, atividades físicas e o cuidado com a nossa mente. É disso que eu vou falar hoje. A Ana me contou que o trabalho que é desenvolvido com esse grupo é um programa de emagrecimento baseado nos shakes da Herbalife, correto? E tem pessoas que conseguem mais facilmente, outras não tão facilmente atingir as suas metas, né? E como é que isso a gente enxerga se você for ver do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional? Hoje a gente gosta muito de rotular, né, de dar nome para as coisas que acontecem com a gente. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou uma pessoa bipolar, e parece que a gente se apega a essa condição. É como se fosse o nosso companheiro fiel, nosso amigo, e está ali com a gente. Para a EFT, especificamente, o nome do que a gente tem não interessa muito. E por quê? Eu vou explicar como funciona a EFT no nosso corpo, tá? E depois a gente continua. A EFT e a acupuntura tem o conceito dos meridianos, que são os terminais por onde passa a energia vital no nosso corpo. Tá? E são esses meridianos que a gente estimula com a técnica. Tá? E o que eu estava conversando com a Ana hoje à tarde, as experiências na nossa vida são neutras. Quem as torna positivas ou negativas somos nós, no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo rápido. A Ana, que vai ser minha cobaia, porque ela que me convidou. Então, a Ana e eu estamos passeando na rua, tá? Conversando tranquilamente, e presenciamos um assalto. Uma pessoa é assaltada, um assalto armada, e ela reage a esse assalto e ela toma um tiro. Nós dois testemunhamos isso e ficamos muito impressionados. A Ana fica chocada por um momento lá, ela, nossa, o que está acontecendo? Mas ela rapidamente reage, vai buscar por ajuda para atender aquela pessoa. Eu, em contrapartida, vamos dizer que eu fiquei travado, que eu não consegui mexer, que eu não consegui reagir. Tá? Nos próximos dias, a Ana vai ser um pouquinho mais cautelosa na rotina dela, vai tomar cuidado com os horários que ela sai de casa, vai procurar sair acompanhada, mas ela segue a vida dela de uma forma normal, como antes. Tá? Então, a experiência, né, de testemunhar um assalto, para ela foi razoavelmente neutra. Teve um efeito momentâneo, mas não alterou nada na vida dela. Eu, em contrapartida, que fiquei paralisado, nos próximos dias eu fico morrendo de medo de sair de casa, eu fecho as janelas, verifico várias vezes se eu tranquei a porta e desenvolvo, vamos dizer, uma síndrome do pânico. Eu tenho medo de ver estranhos e me relacionar com estranhos porque eu acho que eles podem ser assaltantes. O que é
que isso quer dizer em termos de energia? Eu tive no meu sistema de meridianos e de fluxo de energia um bloqueio, tá? E esse bloqueio foi o que causou essa resposta em mim, que eu estou chamando de síndrome do pânico. Ou seja, a síndrome do pânico é a última etapa de uma série de ocorrências que tiveram nesses últimos dias. Assim como é uma dificuldade da gente manter o peso, ou quem tem aquele impulso por comer sem perceber. Tá? E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desbloquear essa energia que ficou estagnada em função deste evento para eu voltar à minha vida normal. E é isso que a EFT busca. Tá? Como eu disse, a gente tem esses rótulos, mas a EFT não se liga no rótulo. Tá? Eu não quero, quando chega uma pessoa para mim falar, eu tenho síndrome do pânico, ou se eu chegar para um terapeuta EFT e falar, eu tenho síndrome do pânico, ele não vai se apegar a este termo. Ele vai perguntar para mim, me diga um exemplo de um evento específico onde você tenha manifestado essa síndrome do pânico. E aí eu posso contar esse evento do assalto, como eu posso contar outros eventos também que aconteceram. E a gente vai trabalhar para desbloquear a energia relacionada a este evento. Tá? E aí, Ana, me conta mais um pouquinho, por gentileza, como é que está sendo o programa de vocês, qual o feedback que você tem das participantes, para a gente poder construir um raciocínio em cima do que as pessoas estão trazendo, pode ser? Claro. Então, por exemplo, André, a gente, com todos os desafios que a gente já teve e tudo mais, o que a gente mais sente são as pessoas que entram assim, vai ser mais uma vez que eu vou tentar emagrecer. Eu não consigo deixar de comer tal coisa. Eu sempre comi isso. Eu não vou deixar de... Sabe, assim, aqueles rótulos que as pessoas carregam como se fosse uma coisa muito natural na vida delas e que parece que já entra bloqueando. Né? E isso faz com que, às vezes, a gente tenha que ter... O processo fique mais lento. Mas, ou então, nunca saia esse processo porque ela já bloqueou, né? Eu não posso ficar sem chocolate. Eu tô na TPM eu posso tudo, né? Principalmente as mulheres, tá? Os homens têm mais controle sobre isso. Mas, André, a gente percebe que isso é uma coisa meio cultural, que as pessoas trazem isso de uma relação dentro de casa, que a comida está sempre associada a uma emoção de carinho, de afeto, ou de estar sobrando alguma coisa e eu tenho que preencher comendo, entendeu? Entendi, vamos lá. O que acontece? Eu vou depois até falar um pouquinho que eu já passei por um processo desse de tentar emagrecer. Mas tudo que a gente faz na vida pensando que é um sacrifício, que exija uma disciplina muito forte, uma dedicação assim que parece que eu sou um guerreiro indo para a guerra, né? Indo para a batalha final da minha vida, uma coisa de vida ou morte. Tudo que exige de mim esse esforço mental, eu corro o risco de em algum momento fraquejar. Tá? Vamos dizer que no emagrecimento esse é o efeito sanfona, certo? A pessoa tem essa vontade, eu despertei a vontade de emagrecer, eu vou fazer o programa de emagrecimento, eu vou regular minha dieta, eu fico ali, cheguei na minha meta, beleza, alcancei o meu objetivo. Qual que é a tendência natural? Agora eu posso relaxar. E quando eu relaxo, eu tendo a ganhar de volta ou até mais peso do que eu tinha antes, certo? E aí o que eu penso assim e que a gente trabalha também na FT? Não vamos tentar controlar a emoção, controlar o ímpeto, controlar essa vontade de comer nesse caso, né? Nós temos que chegar aos eventos específicos que eu comentei antes para ver ao que eles estão relacionados, quais são as causas que geram esse gatilho da necessidade de comida e a gente tem que eliminar essas causas, tá? Eu trouxe enquanto me preparando para essa live, eu pensei em algum exemplo também para dar. Você falou, né, que sempre está associada à comemoração, à frustração, à comida. Então,
sempre que acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu desconto na comida. Eu tive um mau dia, eu briguei com alguém, eu vou lá e desconto na comida. Eu começo a fazer uma reflexão desde quando eu tenho esse comportamento, desde quando isso acontece comigo. E aí a gente vai chegando em eventos que geralmente são gerados na infância ou na adolescência. Vou pegar de exemplo uma criança cujo pai fala assim: ah, meu filho, come todo o seu prato para o papai ficar feliz. Que recado que você está dando para a criança, né? E assim, é uma autocrítica, porque muitas vezes eu me pego fazendo, tá? Eu estou condicionando o meu amor ao meu filho a ele comer o prato inteiro de comida, né? Isso tá certo? Poxa, naquele objetivo de curto prazo para ele terminar a refeição e ficar alimentado, tudo bem, mas nós estamos plantando uma sementinha no cérebro da criança de que eu só vou ter o amor do meu pai se eu comer toda a comida. E isso vai ficar lá no inconsciente, aí a gente entraria na neurociência, né? Vai lá no meu cérebro, fica lá guardadinho como informação. Ah, então para eu ter o amor de alguém eu preciso comer tudo. Aí a gente está na vida adulta e está namorando alguém e fala: ai, amor, faz um jantar gostoso para mim hoje. Aí vai lá o seu parceiro, sua parceira cozinha o jantar para você, uma bacia de macarrão, 1 quilo de macarrão. E você tem no seu inconsciente guardado: puxa, para eu querer merecer o amor dessa pessoa, eu preciso comer tudo. Aí eu vou lá e como muito mais do que eu preciso. E por aí vai. E tem outros exemplos também que a gente possa correlacionar. Mas o que é interessante, né, do exemplo de novo do assalto? Esses nomes dos diagnósticos, né, que a gente tem para as doenças, eles são a maneira como o nosso corpo se manifesta em relação a esses eventos que foram causados muito lá atrás. Eu posso ter um irmão que foi criado da mesma forma que eu, né, sob as mesmas regras, sob o mesmo teto, e na fase adulta eu ter a compulsão alimentar e ele ter toque, por exemplo. Tá certo? Cada um manifestou de uma forma diferente. É a resposta que o meu corpo deu àqueles estímulos. Tá? E a EFT vai justamente nisso. Vamos ver lá você criancinha, ou vamos ver essa questão de você comendo a comida. Né? Aí nós vamos esmiuçar a cena da criança comendo a comida, lembrando do pai, condicionando o amor, para a gente limpar a carga emocional. Tá? O quão possível, o máximo possível, a gente vai limpar aquela carga emocional para ela deixar de ter essa representatividade em mim, daquela maneira. E quando eu consigo eliminar essa carga emocional, eu automaticamente deixo de sofrer lá na ponta. Eu deixo de ter a vontade de comer ou o impulso de comer desnecessariamente. Deu para entender? Ficou complicado? Eu queria que as pessoas dissessem se ficou claro, se ficou difícil. Sim, deu para entender bem. Deu? Nós temos necessidade de liberar a nossa carga emocional adquirida ao longo da nossa existência. Agora, tem uma coisa importante também, que eu percebo nas pessoas, é que as pessoas estão comendo e ainda não terminaram a mastigação total e já estão com o garfo cheio de alimento para colocar novamente. E eu estou aplicando uma técnica do seguinte: enquanto eu estiver mastigando, eu largo o talher, não pego o talher. A partir do momento que eu fiz a degustação e engoli o alimento, aí eu pego a colher para pegar novamente uma porção. Isso tem me levado a comer menos. Eu estou comendo menos também. Fechou o microfone. Saiu o som aqui. Mas o processo do tratamento não é só isso, né? Pelo que você está falando, envolve desde os tempos imemoriáveis que nós passamos, né? É isso, mais ou menos. Mas eu estou entendendo, sim. Legal. Bem por aí. Deixa eu só pedir para o Dal fechar o microfone quando eu não estiver falando, por favor, ok? Ah, tá.
Posso fechar? É o Dal. Seu Dal, eu entendi o que o senhor quis dizer e isso tudo faz parte do processo também. Às vezes a gente está comendo sem parar, sem nem mastigar direito, porque a gente está tentando preencher algo. Tem uma coisa que a Ana comentou comigo hoje à tarde também, né, da nossa fome emocional, que é um fenômeno muito comum, que é você sentir aqui na boca do estômago aquela dorzinha que é semelhante à dor da fome, mas na verdade ela é um vazio emocional que a gente precisa preencher de alguma maneira. Tá? E aí você pode ter acabado de sair da mesa ou sair da 1 hora da mesa, e eu já tive isso, estou falando até porque eu tive isso, e eu só consegui também perder peso efetivamente, sem fazer tratamento, né, sem tomar remédio, quando eu entendi algumas questões emocionais da minha vida. E também isso vale para questões físicas. Ah, eu tenho muita dor nas costas, eu estou para fazer uma live sobre dores nas costas. Dor nas costas atinge uma boa parte da população e muitas vezes, ela tem uma relação fortíssima com as emoções. Ela, como eu disse também, assim como a compulsão, ela é o último passo, lá, o último sinal que o teu corpo está te dando de que você está carregando algum peso que não é seu. Você está carregando um peso excessivo, certo? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção mesmo, se perceber quando o corpo dá algum sinal, que geralmente quer dizer que tem alguma coisa ali que a gente precisa tratar. André, uma coisa muito importante que as pessoas confundem, Certo? por É exemplo, o despertar, tá? As pessoas, por exemplo, quando eu sinto fome, eu falo, estou com fome, e é fome de uma coisa específica, normalmente é uma fome emocional. Quando a gente sente fome, a gente pode comer qualquer coisa que aparecer, assim, tô com fome, eu vou comer o que aparecer. Mas quando eu, assim, tô com fome de chocolate, normalmente é uma fome emocional. Porque fome, de fato, é uma fome física, de necessidade do corpo. Agora, fome específica, chocolate, tô com fome de chocolate, tô com fome de sorvete. Você não tá com fome, você tá com desejo. E é um desejo e é emocional, né? É bem por aí essa relação que a gente tem que associar, não é? Ou tô errada? É por aí mesmo, é por aí mesmo. E eu tenho um caso interessante de uma pessoa que eu atendi recentemente, que ela sofre de enxaqueca há muito tempo também, e a gente está investigando as causas da enxaqueca, a gente já conseguiu chegar, né, em bons indícios. E ela chega a ter enxaqueca quando ela consome determinados tipos de alimentos. E veja que interessante, quando ela está sob alguma situação de estresse, ou ela recebe uma má notícia, ela fala, eu vou e pego alguma coisa para comer. E geralmente, a coisa que ela pega para comer, que ela nem percebe quando ela viu já foi, é um desses alimentos que a fazem ter a enxaqueca. Então, a gente conseguiu chegar à conclusão, ela chegou à conclusão, né, na verdade, caiu a ficha, vamos dizer assim, que ela está se autopunindo. Olha que interessante, eu tenho uma fome que não é fome, eu como alguma coisa que vai me fazer mal. E esse mal é alguma situação não resolvida lá de trás também. Não necessariamente da infância, da adolescência, tá, gente? Mas é que uma boa parte de como nós somos hoje é reflexo desse período da nossa vida. Eu tenho, claro, casos de pessoas que remetem a eventos já da fase adulta, da juventude, ou coisa que pode ter acontecido semana passada, no próprio dia, e a gente também, tá? Só que a grande questão, vou voltar para o não ser um sacrifício na nossa vida, tá? E como é que a gente consegue chegar nisso? O primeiro passo de tudo é o despertar para a consciência. Enquanto eu não estou consciente, eu estou num estado adormecido, tá? E quando eu desperto, eu tenho a chance, eu posso fazer a escolha de mudar ou não. Só que tem muito também da famosa zona de conforto. Putz, eu sei que tá ruim desse jeito, mas ainda dá para levar. Né? Eu sei que eu não tô 100% bem, mas dá para levar. E quando é que, se você não muda pelo amor, você vai mudar pela dor, né? Que é um famoso ditado. E aí, a dor a gente só muda
quando a dor da mudança é menor do que a dor do sofrimento. Muitas vezes a gente espera o sofrimento chegar num nível tal que eu não aguento mais, ou que eu preciso de uma intervenção imediata, eu preciso correr para o hospital, passar por uma cirurgia, porque o nível de punição ou o nível de desgaste que eu estou, físico, emocional, o que quer que seja, já está perto do limite. Certo? André, e tem aquelas pessoas, todo mundo conhece alguém assim, que sempre só reclama, né? Ela só vive, porque ela vive nesse estado de chamar atenção. Né? É que eu falo assim, se doesse tanto, ia procurar um médico. Né? Ela prefere reclamar. Né? Eu sempre falo assim, se doeu tanto, por que você não procurou um médico? Ah, mas eu tenho dor aqui, tenho dor aqui. Mas ela gosta de reclamar. A FT, ela vai poder trabalhar nesse inconsciente, porque as pessoas às vezes fazem isso e nem percebem que fazem isso, né? Porque, por exemplo, é uma carência que ela tem, e se ela reclamar, ela vai chamar atenção e vai ser atendida na carência, né? Entre aspas. Então, é aquelas pessoas que só reclamam, mas elas não fazem nada para mudar, porque é bom reclamar, é bom estar nesse estado de vitimismo e tudo mais. Então, assim, às vezes, assim, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer isso, eu não consigo perder 1 quilo, ai, ó vida, ó morte, porque é bom, né? Porque vai chamar a atenção da coach, vai chamar a atenção do amigo, é bom ser acarinhado pela coach, é bom ser vítima da família, porque tadinha, ela é gordinha, né? Vamos dar isso para ela? Ah, tadinha. Não é? Eu acredito isso. A EFT, quando a gente começa a trabalhar os meridianos, ela vai lá no inconsciente disso, desbloquear, e a pessoa vai se percebendo a melhorar. É isso, André? É isso também, Ana. Está perfeita a sua colocação. Eu acredito que todo o processo terapêutico, independente da técnica, ele vai buscar esse despertar da pessoa, né? A gente usa muito a metáfora da cebola também, né? A gente vai tirando camadinha por camadinha da cebola, igual descascar uma cebola, até que outras coisas que estejam lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não se lembra porque a gente guardou, porque era tão doloroso lá no fundo, certo? E o papel de vítima é muito interessante, que você comentou também, ele é mais confortável, porque é muito mais fácil eu atribuir o fracasso da minha situação, ou lamentar, ou eu não consigo atingir tal meta, é muito mais fácil você atribuir a fatores externos do que você falar, não, a responsabilidade é minha. Isso é o que eu chamo de autoconhecimento e ter para si a autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Eu atraio o que acontece na minha vida e eu crio a minha realidade. Se eu quero, eu posso. É só assim, né? No instalar de dedo? Não, lógico que não. É um processo, muitas vezes ele é doloroso, muitas vezes ele não é rápido, porque também cada vez mais, com a facilidade, né, e o acesso à tecnologia, a gente quer tudo muito rápido. Eu sei, em uma sessão você consegue resolver o meu problema? Pode até ser que sim, mas eu não vou te prometer, porque eu estaria sendo irresponsável se eu te prometesse algo que vai mudar a tua vida em uma sessão. Já aconteceu? Já aconteceu, mas não é uma condição normal que todo mundo vai experimentar. Né? E aí, quando eu tomo a responsabilidade para mim, eu desperto, né? Como eu disse, aí eu faço a escolha por mudar ou não, e a partir do momento que eu faço a escolha, e eu vou atrás. E de novo, você pode se redescobrir, né? Você pode ver que muitas coisas que você fez na sua vida já não fazem mais sentido em relação a trabalho, a relacionamentos, a amizades, né? Relações com família, a sua forma de se comportar. Um exemplo disso é o dizer não. Tem quantas e quantas pessoas não chegam para mim e falam, eu quero agradar as pessoas, eu não sei dizer não para os outros. Fala, cara, se você não sabe dizer não para os outros, o não é um limite. Você está falando, o meu limite é esse aqui. Você está deixando a pessoa te invadir se você não sabe dizer não. Tá? Então, é autorresponsabilidade ou autoconhecimento, é imposição de limites. Eu sei qual é a minha obrigação aqui, qual é o meu espaço. Eu sei quando começa o teu espaço. E tudo que acontece é responsabilidade minha.
certo? De cura de uma depressão, de cura para qualquer coisa, de dores, de enxaqueca, depende muito da pessoa, tá? Muitas vezes, vou te falar que a EFT cura 100% dos males da humanidade, não posso afirmar também, né? Muitas vezes o acompanhamento médico faz-se muito necessário. Às vezes trata uma pessoa que está sob medicação, né? Você não pode falar, não, esquece o teu remédio, vamos fazer meia dúzia de sessões e você está resolvido. Não é assim, é um processo, tá? Só que a pessoa tem que querer. E não adianta o outro querer por ela também. Ah, eu vim aqui porque meu marido quer. Eu vim aqui porque minha mãe me mandou. Não vai funcionar. A EFT é tão eficaz quanto você permitir que ela seja para você. André, tem algumas coisas, por exemplo, você se levantou uma coisa que eu achei bem interessante. Tem muita gente que não aceita entrar no desafio porque ela tem medo de não conseguir. Né? Então, ela fica assim, ela já nem entra no processo de emagrecimento porque ela tem medo de frustrar os outros. Tipo, se eu falar que eu estou fazendo dieta, as pessoas vão me cobrar. E aí? Cadê teu resultado? E aí? Né? As pessoas vivem dando satisfação da própria vida para os outros e deixam de entrar no processo para poder perder peso com tudo isso. Agora eu vou te colocar uma coisa que está aqui no nosso grupo, e eu posso falar porque ela é coach, né? E aconteceu um processo muito lindo, né? No processo todo que a gente fez de trabalho com ela. André, ela em 36 dias, ela perdeu 14 quilos, né? É bastante para pouco tempo. E ela veio no decorrer de tudo isso, eu não sabia de alguns processos psicológicos dela, que era ansiedade, insônia, até depressão. Eu não sabia e eu estava cuidando dela, tá? Todo o processo de emagrecimento dela foi tão grandioso, foi tão melhorando tudo, que ela deixou de sentir esses problemas pelo estado de bem-estar que a perda de peso trouxe para ela. Quer dizer, é uma emoção que ela sofria com tudo isso, mas só pelo ter resultado dela ter acontecido nesses 36 dias, ela é praticamente uma outra pessoa. E ela é linda, maravilhosa, carinhosa. É a Alice, que é uma das coaches, que eu tive o prazer de conhecer esse ano e me trouxe esse grande presente, né? Que como você pode mudar a sua vida, que estava tanto te atrapalhando, como a ansiedade, como a depressão, né? E tudo isso que foi causado pela perda de peso, no bem-estar que isso trouxe para ela. Físico, né? Porque ela foi uma química no corpo dela, né? Outro dia ela falou para mim assim, fui tentar comer uma coisa mais gorda e passei mal. Porque o próprio corpo dela tá tão limpo que já não tá aceitando mais as coisas trashes, né? E a gente conversa muito, ela virou uma grande amiga minha, a gente tem uma gratidão muito grande uma com a outra, e ela conversa comigo e fala assim, puxa, antes eu fazia isso, agora eu não faço. Existe uma transformação no processo todo. Agora, você imaginou se ela entrasse com o EFT antes, em 15 dias ela estava ótima, foi 36 dias, foi suficiente. Né? Olha que bacana, André, o depoimento que a Alice trouxe para a gente. E hoje ela ensina as pessoas, assim como você, né, que experimentou EFT em você e hoje pratica isso para os outros, né? E ela teve tanto resultado que hoje ela compartilha esse resultado com as pessoas, né? Agora, André, tem uma pessoa que está perguntando aqui, que ela fala assim, que ela gostaria muito de ser menos carente. O que você pode dizer para ela? Ai, ai, ai. Carência. O que é carência? Eu querer atenção, né? De alguma forma chamar a atenção ou ter a atenção das pessoas. Tem muitas frases por aí, né, sobre isso, sobre amor próprio e tudo mais. Eu entendo, né, por essas andanças e pelos estudos, que a carência é uma forma de você atribuir ao outro a sua necessidade de amor. Tá? Então, o que eu diria para ela? Você tem que trabalhar a sua autoestima, o seu autorrespeito, o seu autoamor, né, o amor por si própria. E quando você tiver isso, você não vai precisar buscar o amor fora. Na verdade, não existe amor fora, né? O amor, ele tá aqui dentro. Nós somos seres feitos de amor.
Tá? O amor é o nosso sentimento mais básico, mais essencial, é a nossa conexão com o eu superior. E até complementando ou fazendo correlação com essa coach que você mencionou agora, você falou, ela é outra pessoa, né? Depois dos 36 quilos, na verdade ela não é outra pessoa, na verdade ela voltou a ser quem ela era. Essa é a verdadeira pessoa, na sua essência, né? Ela reencontrou o seu caminho, né? A sua conexão. Então, a carência está, de novo, né? O que a gente está falando da autorresponsabilidade e do atribuir, do terceirizar, né? As minhas questões pessoais. Eu não tenho que terceirizar nada, a responsabilidade é toda minha. A partir do momento que eu me conheço e eu me aceito por quem eu sou, eu não preciso terceirizar, não preciso que os outros me deem atenção, não preciso que os outros me aceitem, porque eu já me aceito do jeito que eu sou. Tá? Você vai ter alguém que te completa, talvez, né? Alguém para ser o seu parceiro, mas não alguém que vai te preencher com amor, não é esse o ponto. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Que eu gostaria de depois passar com o André, como ele pode fazer, explicar para a gente os meridianos, como eles funcionam. Mas, assim, eu queria ver se alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta pode perguntar lá no chat ou levanta a mãozinha aqui e a gente abre o microfone. Uma pergunta? Claro, Alice. Pode. Então, em relação, a gente vê muita dificuldade, assim, eu vejo, né, no nosso grupo, em relação a quando as pessoas falam assim, isso eu não consigo comer. Isso não dá. Eu tenho muita dificuldade, né, porque existe essa questão emocional que leva a pessoa a comer muito coisas, né, sei lá, gordurosas, doces, massas, mas aí quando você, né, tem uma proposta, né, que é saudável, essa recusa, né, que pode estar, assim, é um bloqueio também, né, que uma pessoa tem em relação a não consigo, isso eu não consigo, e você vê, assim, que é realmente desgastante para as pessoas, né, o esforço que, né, por que isso, né, esse esforço todo para comer uma coisa, é que para mim, como eu sempre, né, comi de tudo, nada comi de tudo, inclusive, né, muito além do que deveria. Eu não consigo entender, tipo, por que não consegue comer? Qual que é a dificuldade? Alice, eu entendo sim que seja algum tipo de bloqueio, mas não consigo cravar para você qual que é. A gente tem que estudar caso a caso, porque cada pessoa tem o seu repertório, seu histórico de vida. Cortou seu áudio. A gente tem que ser muito específico. O meu áudio? Tá picando. Oi, tá ouvindo agora? Sim. Legal. Como eu estava dizendo, então, a gente tem que entender o porquê que isso é difícil para aquela pessoa. Assim, o que vem na tua cabeça quando você é apresentado a um alimento desse? Te remete a alguma coisa, alguma sensação corporal, é alguma coisa, sei lá, de nojo, de mental? O que isso te remete, né? E começar a investigar. É um trabalho de detetive, tá, Alice? Mas que é um bloqueio, alguma dificuldade, sim. Agora, da onde vem, tem que ver caso a caso mesmo. André, tem uma coisa que a ciência explica, que é assim, quando o bebezinho é pequeno, né, e a gente está introduzindo alimento no bebê, a gente coloca beterraba, coloca fígado, coloca um monte de coisa na papinha e o bebê vai comendo. Quem é mãe sabe disso. Tudo que você oferecer, ele vai comer. Algumas coisas começam a ser evitadas com passar do tempo. E aí as crianças começam a ser seletivas, né? E é aquilo que eu falo, criança não tem dinheiro para ir no supermercado. Quem compra comida é os pais. Eles são os grandes responsáveis de induzir comida boa e de qualidade para as crianças. Mas é muito mais fácil comprar pacote de bolacha, né? Distrair a criança na televisão, porque isso é praticidade também, né? Então, e aí a criança ela vai perdendo todos os sabores da papila degustativa.
e ela vai ficar com apenas alguns, que é o doce, o salgado, né? E aí ela fica assim, eu gosto, aquelas pessoas falam assim, eu prefiro doce, eu prefiro salgado, né? Porque você foi mudando com o tempo e foi tirando, às vezes, algum alimento. Então, a gente encontra muita gente que não gosta de comer salada. E aí pode ser que, de repente, em alguma fase, eu acho, Andréia, me corrige, você foi forçado demais a comer uma coisa naquela época e traumatiza um pouco, ou então não é induzido para você, não é colocado, porque às vezes a mãe não gosta e não dá para o filho, né? Ou as pessoas não oferecem em casa porque elas nem gostam, não compram, né? Então tem muita coisa nesse sentido que faz com que as pessoas bloqueiem. Eu não sei, André, você pode me corrigir. Como está dizendo, Ana, tem muitas possíveis explicações, e aí eu não sou um especialista nessa área de alimentação. Como eu tenho filha pequena em casa, a gente oferece de tudo para ela e muitas vezes ela come de tudo. Mas tem dias que ela recusa determinadas comidas que ela estava comendo há 6 meses direto. Tá? E a gente acompanha também alguns trabalhos de nutricionistas, pediatras, e falam que as crianças têm fases também de recusar alimentos, que isso é natural, ou às vezes ouvir um amiguinho na escola falar, não gosto de batata frita, e ela passa a não gostar também. Tá? E pode ser alguma outra coisa que não tem nada a ver com comida. Pode ser algum outro bloqueio relacionado a um evento que, sei lá, tem jogando bola, fazendo esporte e deu aquele gatilho também. É como eu disse, não é assim a ferro e fogo, esse efeito é essa causa, esse efeito é essa causa. A gente tem que ver caso a caso, tá? Tem que estudar o indivíduo, que a gente fala, até o meu homeopata fala assim, a gente não tem que cuidar da doença, a gente tem que cuidar da pessoa como um todo, né? Então a gente vê a pessoa, a gente tem que tratar o indivíduo em todas as suas dimensões. Exatamente. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber se a FT... Oi, André. Eu gostaria de saber se a FT tem alguma coisa a ver com Douyin. E tem a parte também genética da pessoa, né? Porque, às vezes, o histórico familiar pode ser diferente daquilo que a pessoa gostaria de ser, né? Sim. Curioso, Miriam, que outro dia um amigo meu me perguntou também se tem alguma coisa a ver com o Douyin. Eu não conheço o Douyin com profundidade para comentar a respeito, mas eu sei que ele é uma técnica que também estimula uma automassagem, né, em alguns dos pontos dos meridianos. Então, eu acredito que sim, tem a correlação, mas não tenho propriedade para falar por não conhecer da outra técnica. Agora, sobre o fator genético, já ouvi casos também de a diabetes ser uma questão de família. Minha avó tinha, minha mãe tinha, minha tataravó tinha, e a pessoa tratar essa diabetes e conseguir se livrar. Há alguns fatores que são, de novo, né, rotulados como genéticos, que a gente não sabe se eles realmente são. E existe uma coisa que existe, existe uma coisa, existe não. Tem uma outra coisa que é denominada a fidelidade sistêmica, que é eu ser fiel aos meus ancestrais. Se ele sofreu, eu sofro também. Eu sofri o que meu pai sofreu, que o meu avô sofreu, que o meu bisavô sofreu. Ou seja, eu não me permito ter uma história diferente da deles. Eu tenho que sofrer as mesmas coisas que eles sofreram, passar pelas mesmas restrições que eles passaram, pelos mesmos sacrifícios. Eu não me permito fazer diferente. E isso é uma coisa que pode sim ser trabalhada, aí é uma coisa legal também para se trabalhar em constelação, né? Constelação familiar, constelação sistêmica, e junto com a FT é possível sim reverter alguns quadros. De novo, não vou prometer, né? Não posso afirmar aqui que para qualquer coisa a gente consegue, mas é possível. Obrigada. Imagina. A gente tem uma coach e terapeuta de constelação que eu conheço aqui do grupo, que é a Juliana. Ela é maravilhosa, já fiz com ela, e ela até fez assim com a cabeça, assim, ó, concordando com você, né? E é exatamente uma coisa ligada à outra, né, gente? Acupuntura. Eu vou falar que eu conheço o Douyin, né, também. Conheço a acupuntura, o Carlos aqui é mestre, né, nisso, e é bem bacana.
Alguém tem alguma pergunta, gente, para a gente ir para a parte técnica aí do André? Podemos ir? Então, André, mostra para a gente esses pontos meridianos, né? E fala aí para a gente um pouco como isso vai funcionar. Eu queria convidar todo mundo a fazer um exercício de EFT na prática para vocês experimentarem. Vamos fazer um exercício, ele vai ser diferente do que eu comentei, que a gente vai muito nas causas, a gente vai fazer uma coisa física, né? Trabalhado em sintoma, vamos dizer. Mas é só para vocês verem como é que se aplica na vida real a EFT. Tá? Vamos fazer um exercício de respiração. Tá? André, a gente deve se posicionar de alguma forma, quem estiver deitado... Sentado é melhor, né? Sentado é melhor. Coloca uma situação mais... confortável, nada muito exigente, mas é bom que esteja sentado. Nós vamos respirar, dar uma notinha que eu já vou ensinar para vocês, fazer uma rodada de EFT e depois nós vamos dar outra nota para ver se melhorou, tá? Vamos primeiro para os pontos de EFT. Atualmente, né, com a evolução da técnica, o tapping, que são esses estímulos, utiliza 9 meridianos, tá? O primeiro deles, aqui é o chamado ponto do karatê, vocês podem pegar a mão, qualquer uma das duas, tem essa almofadinha aqui do lado de fora, logo abaixo do dedo mínimo, e a gente vai estimular. Pode ser com um lado, pode ser com o outro, ou pode ser com os dois ao mesmo tempo, já que os pontos são chamados de gêmeos. Tá? O que é um de um lado vale para o outro. Esse é o primeiro ponto, e aqui nós vamos ter uma frase interessante que eu vou comentar com vocês depois. Depois vamos para o segundo ponto, que ele vai ser no topo da cabeça, e para vocês terem certeza de onde bater, você pega a pontinha da orelha. Eu vou até botar a minha imagem cheia aqui para eu me ver, ficar mais fácil. A pontinha das duas orelhas traça uma linha imaginária. Onde elas se encontrarem em cima é onde a gente vai estimular. De novo, pode ser com um dedo, 2, 3, eu faço com 4 para ter certeza que eu vou pegar no lugar certo. Em seguida, a gente vai para a sobrancelha, aqui no comecinho da sobrancelha, tá? Um lado, o outro lado, pode ser, eu faço agora com os 4 dedos, pegar os dois lados ao mesmo tempo. Seguindo o osso aqui, né, que tem, e o final da sobrancelha, nós vamos para a lateral do olho. Então a gente vai estimular aqui a lateral do olho. Em seguida, continuando o ossinho embaixo do olho, é o quarto ponto. O quinto ponto é entre o nariz e o lábio superior, aqui no bigode. Tá? O sexto ponto é entre o lábio inferior e o queixo, na metade do caminho. É sexto? Não, é o sétimo esse. Errei a conta. Desculpa. Aí o oitavo ponto é aqui no... se pegarem a clavícula, ele é chamado ponto da clavícula, esse ossinho que vem aqui no pescoço, ele termina numa bolinha. Mede 2 dedinhos para baixo, é aqui. De novo, pode bater qualquer um dos lados. Tem gente que bate com a mão fechada para pegar dos dois lados também e acertar o ponto. E o último é embaixo do braço, aqui, descendo na axila, para facilitar onde as meninas têm a alça do sutiã, aqui na lateral, e para os meninos pode ser na altura do mamilo. Tá? Só fazer uma linha reta e bater aqui. Tá? Esses são os pontos que nós vamos utilizar nessa rodada de EFT. E agora eu vou convidar vocês a fazerem 2 respirações profundas. Tá? Eu vou fazer junto. E nós vamos graduar. Uma coisa muito importante que a EFT faz é graduar de 0 a 10. É dar uma notinha mesmo. Tá? Sendo 0, eu respirei a máxima capacidade do meu pulmão, eu tive nenhuma dificuldade de respirar todo o ar que eu tinha. E 10, eu tive muita dificuldade, eu quase não consegui respirar. E precisa ser preciso? Nossa, tem que ser um 6,42, 7,5. Não. É uma estimativa para a gente ter um valor de referência para depois da rodada, tá? Então, vou convidar vocês, vamos respirar juntos 2 vezes. Inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? Podemos? Então, vamos lá. 1, 2 e... E mais uma vez.
peço para que vocês agora ou anotem ou guardem de cabeça de 0 a 10 qual foi essa dificuldade. Para mim, a dificuldade foi uma nota 3. Eu estimei como nota 3. Então, eu identifico que eu respirei super bem. E agora nós vamos fazer uma rodada. Eu vou batendo nos pontos e falando, né, as frases. Aqui vai ser só algumas palavras simples relacionadas à respiração. Vocês podem me acompanhar só batendo nos pontinhos, tá? Não precisam repetir a frase nesse momento, tá? Então vamos lá, começando no ponto do karatê. Mesmo que eu tenha a respiração travada neste momento, eu me aceito profundo e completamente. Depois eu explico o que quer dizer essa frase, tá? Mesmo que eu tenha essa respiração travada, eu me aceito profunda e completamente. E agora nós vamos rodar os pontos. Essa respiração travada, 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 respiração travada. Ok, podemos parar. Vamos então fazer a segunda rodada de respiração, tá? E depois nós vamos graduar novamente. Estão prontos? Vamos lá. Então, inspira. E expira. Mais uma vez. Como nós dissemos antes, vamos graduar novamente entre 0 e 10, tá? O meu passou de 3 para uma nota 2. O que quer dizer isso? Que a minha respiração foi um pouco mais eficiente, eu consegui puxar mais ar. Queria que vocês dessem um feedback, nem que seja pelo site, do antes e do depois. Por gentileza, só aí para ver se vocês sentiram alguma diferença. E se alguém sentiu alguma diferença muito Minha respiração agora está maravilhosa, 100%. É? Melhorou também para mim. Que bom. André, eu senti muito alívio na hora de soltar, sabe? Aquele deu até um estado de felicidade na hora que eu soltei. Foi bem gostoso, assim, de livramento, talvez. Bacana. A Muito minha bom, melhorou. né? Oi, melhorou? Desculpa. O que acontece? Não tem problema se piorar, tá? Acho que a gente tem a tendência, fica na preocupação, não, para dizer para o cara que funcionou a técnica dele, eu vou falar que melhorou. Mas tem muitas vezes que a gente está fazendo uma rodada específica sobre um determinado assunto e a pessoa piora, tá? Ou ela pode lembrar de uma cena, de alguma ocasião, de alguma coisa. Então, por isso que a gente investiga, testa. Eu sou bem insistente, né? E o terapeuta EFT, na verdade, ele é bem insistente nas rodadas. Fala, testa de novo, vamos fazer mais um pouco, testa de novo. Até a gente conseguir ou liberar completamente a emoção atrelada àquele evento, ou pelo menos dar um alívio considerável para a pessoa voltar a um estado, né, de consigo conviver assim, ou até uma próxima sessão onde a gente vai continuar trabalhando, tá? Agora, só para não esquecer a frase inicial do eu me aceito profundo e completamente, né? Mesmo que eu tenha este problema, mesmo que eu tenha este problema, eu me aceito profundo e completamente. E isso quer dizer o quê? Uma frase de aceitação, que eu reconheço que eu tenho uma questão a trabalhar, eu despertei para essa consciência e mesmo assim eu me aceito. Pode parecer bobo, pode parecer simples, mas tem muita gente que não consegue repetir isso. Por quê? Porque a pessoa está num estado tão, né, de falta de amor próprio, de autoestima abaixo do nível do solo, que a pessoa não consegue repetir. André, nós temos que mudar a frase. Tá? Por isso, ela Oi, pode falar, desculpa. Pode terminar, desculpa. Pode falar. Não, por isso que a gente fala essa frase de aceitação, que ela também é um teste. Oi. Alô?
Eu já vi Oi, algumas pessoas nessa Então, nessa ela é um parte da teste que frase que chega a chorar, choram, porque choram. parece que não se aceita ou tem medo de se aceitar. Eu já vi Exatamente. algumas técnicas assim acontecendo durante a FT, né? Mas Acontece muito. se eu continuo repetindo, vai dando uma espécie de alívio e a pessoa vai começando a se aceitar, né? Como toda técnica não é do dia para a noite, mas é Exato. né? Um tratamento e tudo Exato. mais. Parece que a Rosana quer fazer uma pergunta, né, Rô? Sim, a coordenação. Então, eu já trabalhei com medicina tradicional chinesa e a gente tem algumas práticas que tem uma contagem. Eu gostaria de saber se essas estimulações têm números. Não, Rosana, a gente não faz uma contagem. Tem uma sugestão, né, do criador da técnica de você fazer entre 3 e 7 estímulos em cada ponto. Mas, por exemplo, na classe de aceitação aqui no ponto do karatê, enquanto você está falando, você está batendo sei lá quantas vezes, tá? E não tem problema, porque acontece muito também que é interessante, quando uma pessoa já tem prática da autoaplicação da FT, e agora que vocês já aprenderam, vocês já podem fazer, né? Vocês já são praticantes. Não, quero a listinha. Quando André, a pessoa... Oi. Tem algum melhor horário para se fazer isso? Por exemplo, eu quero praticar isso diariamente. Tem algum horário que eu posso fazer? A não ser assim, então com um momento ruim, faço naquele momento. Sim. Mas se eu quiser praticar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me incomoda. Eu sou uma pessoa que procrastino e isso me frustra demais. E aí eu queria tirar isso de mim, é uma vontade que eu tenho. Que mesmo tentando brigar, alguma coisa lá no meu inconsciente não me deixa. E eu posso fazer isso em algum momento todos os dias, em algum horário específico? Sem contraindicação, qualquer momento, qualquer lugar, tá? Essa questão da frustração e procrastinação, elas são o que eu estava dizendo de diagnósticos, né? Vamos dizer, elas são efeitos, tá? E aí nós temos que ver quais são os eventos que levam você a se sentir assim. Então, vai trabalhar, se você for trabalhar, trabalha o evento, o momento que você se sentiu daquela maneira, tá? Pode fazer quantas vezes você quiser, eu faço todo dia, diferentes momentos do dia, não tem nenhuma contraindicação. Vocês viram que é uma técnica 100% natural, você se aplica e só tem benefícios. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que ele ensina a fazer, em outros pontos que eu não comentei aqui com vocês, que é na ponta dos dedos. Tem outros pontinhos aqui na base da unha, tá? Eu só pulo o anelar. Na verdade, eu falei no vídeo que o anelar não conta, mas aqui no anelar ele está do outro lado da unha, então pode confundir a pessoa. Então você está no meio de uma reunião, você está apavorado lá que você vai falar, você tem medo de falar, né, de apresentar. Embaixo da mesa, batendo na base da unha. É super legal. Pra você não ficar assim, né, no meio da reunião, vão achar que você está doido. Você pode bater na mão. É muito legal. Está lá no YouTube, depois eu passo o endereço para vocês. Então, pode usar a qualquer momento, tá, Ana? Seja feliz. André, eu vou contar uma coisa para você. Eu estou fazendo a carta PCD. E aí, no primeiro dia da primeira prova que eu fiz, eu fui reprovada, de tão nervosa que eu fiquei. E eu tinha feito todas as aulas, eu acertei todas as balizas e tal. Mas na hora, deu um pânico. E aí, fui reprovada. Fui fazer a segunda prova agora, quinta-feira passada. E aí é uma espera, uma agonia. Eles fazem de proposital, né? Para te deixar nervoso e tal. André, eu fiz o FT. E passou. Eu fiz. Passei, é claro, a técnica funciona. Eu ajudei um amigo também, recentemente. Eu fiz o FT e fui calmamente fazer a prova. Na hora eu fiquei calma e tal. André, depois que eu terminei a prova, eu chorei compulsivamente. Porque foi assim um alívio tão grande. Mas eu chorar de felicidade, não foi de... Claro. Né? Foi felicidade. Mas a técnica me ajudou a deixar calma. E eu ficava falando, eu não sabia das palavras, tá? Mas eu podia ter falado, eu me aceito, né? Alguma coisa assim. Mas eu ficava assim, eu tô calma, vai dar tudo bem, eu sei que eu tô fazendo, sabe? Mas, eu ficava fazendo isso. Deixa eu só falar uma coisa muito importante, assim, deu certo para você, legal, mas a FT você tem que focar no negativo, sempre foca no negativo, gente. Eu tô nervoso, eu tô com medo de não passar na prova, sempre a FT tem que ser no negativo.
Aquele negócio, eu quero dinheiro para minha vida, eu quero prosperidade, não é assim que a FT trabalha, tá? Não é lei da atração, lei do segredo. Foca no negativo, depois que você eliminou toda a negatividade relacionada a um evento, aí você significa colocando um positivo. Mas primeiro você tem que eliminar tudo que tem de negativo, tá? Que bom que deu certo para você, porque às vezes as pessoas batem, mesmo sem falar nada. Se você está nervoso e, não consigo nem pensar em nada, fica só batendo nos pontinhos, que vai te dar um alívio, tá? Eu ajudei um amigo recentemente também numa prova de certificação. Ele foi reprovado, no dia seguinte a gente fez 1 horinha antes da prova, eu fiz uns 15 minutos com ele, ele foi lá e passou. Tá? Ajudou ele bastante a manter a calma no momento da prova. André, por exemplo, se a pessoa se sente rejeitada, ela vai usar a frase negativa como assim? Eu sou carente e eu quero ser aceita. Qual é a frase negativa? Exatamente, eu me sinto... É que, assim, de novo, né? Isso aí, carência e quero ser aceita, é sintoma. Eu tenho que ver. O que me causa? A última vez que eu saí com uma pessoa, foi muito legal, mas depois a pessoa não me quis mais, eu não sei o que eu fiz de errado, não sei por que ninguém gosta de mim, Então, assim, é sempre no negativo, tá? Mas, numa sessão de FT, a gente vai investigar o evento. Por que é que você está se sentindo carente? Porque chega sábado à tarde, eu fico... com vontade de ter alguém. Então, sábado à tarde, quando tá frio, eu quero assistir um filminho junto com alguém. É técnica de contar história, vamos dizer assim. É uma das é contar historinha. André, e por quê? É porque a gente sempre entende que a palavra não, parece que ela bloqueia você, né, de algumas coisas. E por que a gente usa o negativo? O cérebro entende? Ele codifica a coisa? Como que funciona isso pelo negativo? É que quando eu foco no negativo, eu me conecto, né? Aí física quântica, energia, eu me conecto com a negatividade. Quando eu me conecto com a negatividade e eu estimulo os pontos, eu estou incentivando a energia a voltar a fluir por esses meridianos, né? E tirar essa negatividade relacionada a esse evento. E, André, eu poderia, não sei se você conhece a técnica Ho'oponopono. Sim. Eu poderia usar as frases do Ho'oponopono nos pontos? Eu me amo, eu me perdoo. Muito obrigado, me perdoo. Muito obrigado. Como uma ressignificação, como eu disse, né? Depois de eliminar toda a negatividade, aí sim nós utilizamos a ressignificação, que muitas vezes as pessoas chegam por conta própria, né? Agora eu entendi que nesse evento eu avaliei daquela forma, entendi daquela forma, mas hoje, limpando a negatividade, olhando com uma forma isenta de sentimentos, o que realmente aconteceu foi aquilo. E aí eu ressignifico colocando o Ho'oponopono, por exemplo. Eu não sei as pessoas, mas eu estou maravilhada com a aula que você está dando para a gente aqui, porque eu descobri, a gente só sabe de orelhada algumas técnicas, né? Mas foi tão profundo, André, você deu tanta explicação, você foi tão esplêndido, tão didático, que eu não tenho palavras para falar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? A Ju quer perguntar, né, Ju, ou não? André, não, na verdade, era para perguntar se vale no momento que você está impaciente, diante de alguma situação específica. Agora, estou impaciente. É o melhor momento. Posso fazer agora. É o melhor momento. Eu estou na crise agora. Eu faço isso direto, Juliana, mas direto. E assim... vamos ser real. Todo mundo aqui é humano, né? Nós estamos na pandemia, tá difícil, a rotina, ela é desafiadora. Tá? Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, tem dias que eu também tô com paciência. Então eu fico, e cansaço, né? Serve para cansaço. Eu tô muito cansado, eu tô sem energia, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, eu preciso render mais. Tá? Vale porque tá vindo no momento. No momento de apuro ali, vale também. Tá bom, obrigada. Paula, diga. Quando você falou a questão da negatividade, que você vai puxando a negatividade e tirando, né, limpando essa negatividade, isso também é o que remete a
vir à tona algum problema que você tenha em relação àquilo? Totalmente, totalmente. Tem muitas vezes que a pessoa chega com um evento que incomodou a ela naquele dia. Putz, eu tive um caso muito emblemático, uma pessoa que eu atendi. Eu recebi um e-mail da minha chefe hoje no trabalho que eu não gostei. Eu me senti invadida. Quando nós começamos a investigar, durante a rodada, ela lembrou de uma cena de quando ela tinha 5 anos, de que a amiga da mãe dela brigou com ela na casa dela e a mãe dela não a defendeu. E aí ela se sentiu desprotegida. É muito, muito comum você estar trabalhando uma cena e vir outra. Aí o que a gente faz na EFT? Pulamos para essa outra, tentamos entender, eliminar a negatividade, depois eu volto para essa primeira. Então, André, eu entendi que é muito bom eu procurar um terapeuta, porque tem coisas que o terapeuta vai estar enxergando, me auxiliando no processo que eu gostaria de estar trabalhando, certo? Tem muitas vezes, tem um ditado que fala assim, é muito mais fácil resolver o problema dos outros do que o nosso, né? A autoaplicação, ela é super válida, ela é super eficiente, como eu disse, eu conheci a EFT, né, e utilizei primeiramente para autoaplicação, mas até hoje tem muita questão que eu só consigo, né, cair a ficha quando tem alguém me ajudando. Eu troco atendimentos com outros terapeutas EFT e tem cenas, questões que só eles conseguem, né, estampar para mim, porque a gente vai chegando a conclusões, né? Quando a pessoa tem uma visão isenta também daquilo que você está contando, é mais fácil. Nós já estamos enviesados por causa do nosso histórico. Né? É comum, acho que para qualquer aspecto. Né? Então, significa que, assim, a gente pegando essa parte mais rasa, como ela contou, que fazer um exame, né, de direção, e aí ela aplicou ali para ficar tranquila, né? No entanto, por que ela fica tão nervosa quando é pegar a direção? Se isso for trabalhado com um terapeuta, então pode remeter a coisas mais profundas. Exatamente, é bem isso, é bem isso. Teve uma outra pessoa que eu atendi que tem medo de falar em público. Né? Nós pegamos um exemplo dela, putz, eu tive que falar, eu tremi, eu achei que eu ia ficar que ia esquecer, que ia... Estava o presidente da empresa, que ia colocar o trabalho da nossa área em xeque, meu chefe ia ter um monte de problemas. Nós começamos a investigar essa cena, ainda que ela me falou muito especificamente, e nós chegamos de novo numa cena da infância. Tá? O que isso quer dizer? Se eu posso trabalhar assim o apuro no sintoma para o momento, eu estou em apuro agora. Agora o que me interessa é eliminar sintoma. Dor de cabeça, eu quero tomar uma aspirina para passar a dor de cabeça. Mas depois eu preciso investigar a causa daquela dor de cabeça. Essa é a dinâmica. Para o sintoma é mais ali no apuro do momento. Então, são apenas esses 7 pontos? Rosana, assim, foram 9, tá? Que a gente faz essa rodada entre o ponto do Karatê aqui. Tá, foram 9. Eu contei errado, tá. Desculpa, eu me perdi na conta. Mas tem outros pontos. Tem um que na mulher fica embaixo do seio, que no homem aqui embaixo do peito, que é o ponto do fígado também, que dizem que não é mais tão utilizado. Tem um ponto no tornozelo também que não é utilizado. Tem um ponto aqui no pulso que também não é utilizado. E esses 5 pontinhos da mão também. Tá? Então nós temos mais 8 aí que poderiam, tá? Seriam 17, vamos dizer. Isso, por que eles não são utilizados? Porque o criador da técnica, né, com a experiência dele, com os milhares de atendimentos que ele fez, ele foi chegando à conclusão, baseado nos relatos, nas observações dele da melhora dos clientes, que não fazia diferença esses pontos para a EFT. Tá? André, a gente tem uma pergunta. A pessoa que quer parar de fumar, a EFT ajuda? Ajuda. Vícios também é uma coisa que ajuda. Mas geralmente o vício está ligado à questão emocional também. Pode achar em algum lugar lá que desencadeou e faz ela buscar, por exemplo, o cigarro como alívio daquele momento, como bloqueio, talvez, né? Daquele momento que desencadeou. Normalmente vícios são assim, né? O vício geralmente ele é uma recompensa, um alívio, né? Putz, eu estou nessa crise,
eu vou me alimentar do meu vício para eu ficar mais tranquilinho. A procrastinação é uma recompensa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso lavar minha roupa, porque eu não vou ter... Puta, mas tá passando um filme. Ah, vou amanhã eu vou lavar a roupa, então eu consigo... O meu prêmio por lavar a roupa amanhã é poder assistir o filme agora. Tá ligado à recompensa também. Eu achei interessante, porque, assim, eu não tenho medo de dirigir, eu adoro dirigir, mas eu não gosto de dirigir com ninguém do meu lado. E o que me machucava na prova era eu ser examinada, né? E isso me remeteu quando o meu pai dirigia do meu lado, assim, eu estava dirigindo e meu pai ficava me cobrando. Olha só, quando a gente conversando agora, me voltou a isso. A pessoa fica me examinando e aquilo me causava um desconforto tão grande, levou... Ai, que bacana, gente, olha que máximo essa live, né? Eu sei sua resposta. Não é? Teve a resposta imediata para mim. Eu logo voltei a meu pai. Né? Você viu os pontinhos que eu já tive aqui, porque meu pai exigia demais. E ele ficava falando para mim, faz isso, faz aquilo. E eu estava fazendo certo, sabe? E aí o momento do examinador, quando entrou comigo no carro, aquele desconforto de ser examinada. Né? Era o teu pai ali do teu lado, ele representava a figura do teu pai naquele momento. Isso mesmo. Acho que alguém fez uma pergunta no chat, desculpa, Ana, foi a... Ah, claro. Lucelena, tem ordem os pontos, isso é legal. Os pontos não têm ordem, Lucelena, você pode bater na dinâmica que você quiser, aleatória. A gente só faz nessa ordem porque é mais fácil de guardar. Ah, eu começo o karatê e eu vou de cima para baixo, só por isso. Legal. Pode fazer do jeito que você quiser. André, boa noite. Gostaria de fazer... Oi? Pode falar, Rosana. Não, desculpa, lindo. Pode ir, você primeiro. André, uma pergunta. É possível utilizar a EFT para também trazer benefício para outra pessoa? Por exemplo, eu tenho um parente que está passando por uma situação difícil, um amigo, ou está com uma doença. Eu consigo utilizar isso também para outra pessoa ou uma técnica somente para si mesmo? Ah, legal, legal. Obrigado pela pergunta, João Gabriel. É uma técnica que permite, sim, você fazer a intenção de outra pessoa, e a explicação para isso é da física quântica, da teoria da unicidade. Estamos todos conectados, apesar de dar a impressão, né, de que cada um está na sua casa, né, portanto estamos separados, nós estamos todos conectados através da energia. Então, sim, eu posso fazer na intenção de outra pessoa. É muito comum pessoas que estão na UTI, né, ou estão em coma, e terem um parente que conhece a EFT e fazer na intenção dessas pessoas e observar melhoras. Tem casos de pessoas que fazem para animais também. Isso que eu ia perguntar, para animais se funciona. Para animais também tem. Eu fiz uma vez para o cachorrinho aqui de casa, mas não deu muito certo, eu precisaria ser mais assíduo, né? Vamos dizer assim. Mas para quem tem filhinho pequeno também, para quem tem filho pequeno que ainda não consegue se comunicar, às vezes está com uma dorzinha de barriga, uma cólica, alguma coisa, existem casos também de fazer EFT em nome da outra pessoa. E como é que eu faço? Como é que eu faço fazer em nome de outra pessoa? Eu tenho que imaginar que eu sou a outra pessoa. Não é assim, fulano está sentindo isso, fulano assim, Eu imagino que eu sou a pessoa, então eu imagino que eu sou o bebê. Eu tô com dor de barriga, eu tô com alguma dor, mas eu não consigo me comunicar, eu só consigo me comunicar chorando, eu tô com alguma crise, eu queria que alguém me ajudasse. Então, na intenção do outro, sendo o outro. Então, se você não está com a pessoa, você pode pegar uma foto da pessoa que você tem e até simular que você está batendo nos pontinhos do rosto da pessoa na foto, ou pode ser só mentalizando. Tá? Tem diferentes possíveis maneiras de fazer. Legal, André. Obrigadão pela explicação. Obrigado pela pergunta. Mais e para a parte atleta desportiva? Doutor? Para atletas também. Para o atleta que você mencionou, para desempenho? Sim, sim, também tem. Aí utiliza dessa mesma forma? Desculpa? Utiliza dessa mesma forma? Dessa mesma forma. Mas aí, geralmente, a pessoa vai estar junto, né? A pessoa que quer se beneficiar, ela vai te falar o que está causando, está incomodando, falar, eu não consigo correr 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Então, vamos falar sobre isso. Me conta mais. Qual a tua dificuldade? O que você sente? Como você se sente? Né? E aí a gente vai investigando. Tipo assim,
Com licença, eu sou atleta de voleibol, então, tipo assim, antes de um jogo, antes de desenvolver essa prática, você tem algum conhecimento? Antes de desenvolver a prática, você pode falar se você está nervosa de novo, putz, estou nervosa, está chegando o momento do jogo, eu quero jogar bem. E aí você pode tentar fazer aí no positivo, né? Eu quero ganhar esse jogo, quero ter uma boa partida. Ok. Aí você tenta. Tá bom, grata.